Oi, gente, que prazer poder compartilhar com vocês algumas impressões, alguns sentimentos relacionados ao meu estudo do Vem Segue-me. Eu vou te contar que eu aprendi tanta coisa, pude refletir tanto sobre a coligação de Israel, sobre a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, sobre a importância da preparação, de sair do mundo, de deixar a Babilônia, sobre confiar no Senhor. Eu aprendi muita coisa. E quando a gente pensa um pouquinho no contexto histórico, essa sessão de Doutrina e Convênios, que é a sessão 133, ela, a princípio, ela seria o apêndice. Ela não está na ordem da impressão do livro de mandamentos lá no princípio. A gente sabe que em 1833 a gráfica acabou sendo destruída. A turba, né, foi lá e saiu queimando todos os exemplares do livro de mandamentos, e alguns membros corajosos conseguiu salvar alguns exemplares incompletos. E hoje, essa sessão 133, que veio de uma súplica, os élderes queriam saber como pregar melhor o evangelho, como ajudar melhor o reino de Deus. E o Senhor deu, né, essas orientações, que seria um reforço, né, um apêndice, seria um complemento do que já foi ensinado. Mas depois, em uma nova organização, quando se tornou já o livro de Doutrina e Convênios, ela foi organizada como uma sessão. E é muito interessante observar porque ela começa do mesmo jeito que começa o prefácio. Então, o prefácio é aquilo que abre um livro. E a gente tem o que seria o apêndice, aquilo que finaliza, aquilo que termina. E tanto o fim como o início começam da mesma maneira. Quando a gente vai para a sessão 133, ou a sessão 1, que seria o prefácio, a gente tem: escutai, ó povo da minha igreja. Esse escutai, esse verbo no imperativo, que é tão repetitivo em Doutrina e Convênios. E por que será que o Senhor repete tanto? Será que estamos realmente escutando? Será que estamos dando ouvidos? Esse escutar, será que nos remete a fazer algo mais, além de somente ouvir? E é muito interessante porque ele diz: ó povo da minha igreja, é dirigido a nós, membros da igreja. Dirigida, é uma pergunta dos élderes a esse sacerdócio, né, e que acaba se estendendo para todos nós. E o Senhor fala coisas lindas e maravilhosas nessa sessão, complementando, reafirmando tudo que já foi dito, mas que nos ensina com uma clareza sobre tantas coisas que vão anteceder a vinda de Cristo. Ele nos faz algumas advertências também, algumas coisas que a gente precisa estar atento. Ele fala sobre o Salvador que virá no seu templo, no seu santo templo, né? Ele também diz que ele desnudará o santo braço que é um símbolo do seu poder, aos olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de seu Deus. Ele fala sobre esse dia grandioso que ele vai se revelar e que todos saberão que ele é um Deus, que ele é o Cristo, que ele é o nosso Salvador. Gente, essa sessão ela fala tanto sobre Jesus Cristo, tanto. Desde a sua aparição no templo, a gente sabe que o templo todo simboliza o nosso Salvador. E que a gente possa pensar, né? Porque é tão importante a gente centralizar a nossa vida no Salvador. E eu posso testificar para vocês, quando nós centralizamos a nossa vida no Salvador, tudo muda. Nos tornamos pessoas melhores, mais fáceis de perdoar, amamos mais, somos melhores discípulos dele e estamos mais perto dos céus. Ele fala ainda, portanto, preparai-vos, ó meu povo. E ele fala dessa preparação, preparai-vos.
E eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente costuma se preparar para uma festa, para um casamento, né? Se a gente vai fazer um aniversário de um filho, a gente se prepara se o filho está indo para a missão. Eu não sei se vocês sabem, alguns dos amigos mais próximos sabem que eu estou de mudança para Recife. E eu me preparei para esse momento por um ano, desde quando eu tomei essa decisão. E, gente, a preparação envolve tanta coisa, desde pequenas decisões, desde a logística e datas, prazos. E eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes a gente planeja e se prepara para coisas simples da nossa vida, que acabam sendo eventos grandiosos e até mesmo complexos, diante dos tantos detalhes. Mas eu fico pensando em se preparar para a vinda de Cristo. O presidente Nelson disse que essa preparação, ela não é única, ela não é de uma única vez. A gente precisa se preparar todo dia. É todo dia que a gente precisa se preparar. Também foi dito, acho que foi o Ode Holland que falou, né, que a gente deveria a cada dia se preparar como se Cristo estivesse vindo amanhã. Então, essa reflexão cabe, né? Como é que será que está a minha vida? Será que estou me preparando todo dia? Será que estou buscando ser digno todo dia? E aí ele fala ainda, preparai-vos, ó meu povo, santificai-vos. A gente se prepara se santificando, e o santificar-se é algo de uma vida inteira. É arrependimento, é sacramento, é pedir perdão, é seguir adiante, é buscar servir, é buscar ir ao templo. Isso é santificação, é a gente se moldar, é a gente melhorar. Reuni-vos, ó povo da minha igreja, na terra de Sião, todos vós, a quem não foi ordenado que permanecessem. Ele fala sobre essa reunião em Sião, a todos vós, e a gente sabe quanto poder existe quando nos reunimos, quando nos juntamos, quando estamos juntos, quando temos o mesmo propósito. Gente, hoje eu tive uma experiência tão linda e tão gratificante, porque nesse processo de preparação, faço mudança para Recife, não faço mudança, envio, não envio, e você planeja a rota. E eu acabei decidindo na última semana que eu enviaria algumas coisas para Recife. E a pessoa me avisou ontem que estaria passando hoje pela manhã na minha casa para levar tudo que eu ia enviar. E aí foi uma correria, né? Correria. Eu tive 2 irmãos da minha ala que me ajudaram muito, o Manuel e a Lorilene. Estavam aqui ontem à noite me ajudando a plástico bolha, e passa-fita, e papelão. E ontem, quando ele me disse, olha, eu não vou mais passar por essa região, eu preciso que essa mudança seja amanhã. E eu pensei, amanhã, ok, tá bom, é o que tem. Então eu pensei, quem pode me ajudar? Então imediatamente me veio o bispo à mente, eu liguei para o bispo lá, passei uma mensagem para ele, bispo, precisava de uns 2 homens amanhã para me ajudar a descarregar os meus móveis, para colocar no caminhão. Será que eu consigo? O presidente do quórum, e o bispo disse, não, pode deixar que eu vou falar com ele. E logo o presidente do quórum estava falando comigo, e depois o presidente do quórum disse, irmã, nós vamos mandar uns 6 homens, tá bom? Eu disse, nossa, tá ótimo. Era muito mais do que eu esperava. Né? E assim, e a prontidão, gente, de me atenderem, a prontidão de dizer, estamos aí, todo mundo tem a vida corrida, as pessoas têm compromisso, têm família, de um dia para o outro. Eu esperava 2 pessoas, de repente ele disse 6. E assim, 7:50, o interfone começou a tocar. E aí, quando eu atendi, o irmão Douglas na portaria, pode subir. Aí daqui a pouco o telefone começa a tocar, o irmão Ivan, pode subir. Gente, os irmãos foram subindo, daqui a pouco, é o Carlos, pode subir. E eu comecei a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vieram mais de 20 irmãos.
Eles conseguiram carregar o caminhão em meia hora. E depois chegou mais gente, que o porteiro me avisou que toda a mudança já tinha ido. E eu me senti tão agradecida. Então, quando o Senhor fala assim, que se reúnam em Sião, a força que há nessa reunião, a força que há nesse evangelho, que há no sacerdócio, que há em homens dignos da igreja, dispostos a ajudar, a servir, sabe, mesmo que tivessem planejado algo, mudando o curso para vir me ajudar. Eu me emocionei várias vezes. Foi realmente maravilhoso. Eu senti os anjos do Senhor. Todo mundo com alegria. Eu lembro que um deles falou assim: nossa, essa é a mudança mais organizada que eu já fiz. E aí eu fiquei rindo, porque eu etiquetei tudo, coloquei nome, né? Mas isso exigiu o quê, gente? Preparação. Preparação para você ir lá buscar caixa, para você encomendar plásticos, para você pegar fita e acaba e compra de novo. Então, isso não é de um dia para o outro, mas é a preparação que faz com que você, no momento certo, faça com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. E eu fiquei muito agradecida, um agradecimento especial ao quórum da minha ala, porque foi muito mais, superou as minhas expectativas. Quando eu vi o bispo chegando, eu vi irmãos com seus filhos, até com filha, né? Que maravilhoso esse momento. Os porteiros ficaram: nossa, como você conseguiu esse batalhão? O caminhoneiro dizia: nossa, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. É isso que é igreja, é força, é união, é estar junto, é servir. Então o Senhor diz ainda, né, e diz para esses homens, para esses élderes da igreja, e diz para nós: deixai Babilônia, sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. Gente, achei tão lindo isso, lindo, lindo, lindo. Quando o Senhor diz: deixai Babilônia, porque Babilônia era essa cidade imensa e era símbolo de toda imundície, de toda idolatria, de todo o pecado. Então, Babilônia, na antiguidade, ela era o oposto de Sião. Ela era o oposto. E ele diz: vós que portais os vasos do Senhor. E a gente sabe que aqueles que serviam no templo, aqueles que cuidavam, né, dos santuários sagrados, santos, dos vasos, esses portavam o sacerdócio de Deus. Eram os portadores do sacerdócio. Então o Senhor está dizendo: sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. Sede puros. E hoje eu vi uma legião desses homens que chegaram aqui, cumpridores do sacerdócio. Eu disse para o presidente do quórum: o meu marido, do outro lado do véu, deve estar aplaudindo essa cena. Porque ele amava servir as pessoas. E ele amava quando o quórum estava empenhado em projetos de serviço. Porque ele sempre me dizia: fé é ação, é fazer. Então, gente, que gratidão. Então, nós, que somos membros da igreja, temos a obrigação de sair da Babilônia. Os portadores do sacerdócio, de sair da Babilônia. Esse é o chamado do Senhor. Ele disse especificamente: a gente sai da Babilônia quando a gente prioriza coisas sagradas, quando a gente foca no nosso Salvador Jesus Cristo, quando a gente se afasta de tudo que é imundo, de tudo que é impróprio, de tudo que não vai fazer bem para a nossa vida. E aí ele diz que convocai vossas assembleias solenes e falai frequentemente uns aos outros, ou seja, ensinai uns aos outros, e que todo homem invoque o nome do Senhor. A força que há na oração, a força que há em invocar o nome do Senhor. Eu lembro que semana passada, antes de sair para a igreja, eu orei e pedi: Senhor, coloque anjos na minha vida, que abençoe o meu caminho, anjos que me ajudem a realizar aquilo que sozinho eu não consigo. E eu estava achando muito difícil todo esse trâmite, né, sozinha. E quando eu cheguei no domingo na igreja, o Senhor foi colocando os anjos certos na minha vida. E as coisas foram acontecendo. Então a gente pode invocar pelos anjos, pode invocar, porque o Senhor usa dos anjos, usa. Ele diz: deixai
Babilônia, reuni-vos entre as nações, dos quatro ventos, de um extremo do céu até o outro. Ou seja, Israel será coligada. Deixai Babilônia se reunir em Sião. E ele diz, né, que os elders deveriam ser enviados a todas as nações da terra. O evangelho deveria ser pregado a todos, em terras longínquas. E, gente, eu fico pensando nesse início da restauração. E essas missões e os elders pregando o evangelho. E hoje, como o Senhor, Ele tem nos abençoado e como tantas pessoas têm se tornado membros da igreja através das redes sociais. Como o evangelho está chegando ainda mais longe. Eu vi sendo anunciado ontem que as jovens agora podem ir para a missão aos 18 anos de idade e não mais 19. Olha que bênção. Eu fui na época que só era permitido CISCRES aos 21. Algum tempo depois, aos 19. E agora, aos 18 anos de idade. Gente, essa obra está sendo acelerada de todas as maneiras. E eu sou extremamente grata por isso. A importância da gente prestar atenção ao que está acontecendo. Alguém postou uma foto no grupo da Cidade de Socorro do Templo de Natal, no início do ano, o terreno vazio. E como agora a base já avançou muito, como já está erguida uma boa parte da estrutura. Eu fiquei lembrando também, inclusive nas indicações de leitura, tem um discurso do presidente Nelson, quando ele fala dos alicerces do templo, depois houve a Covid, houve um terremoto em Salt Lake, e de como se decidiu fazer um reforço e reforçar toda a estrutura do templo. E eu fiquei pensando, ele falava dessa importância da gente alicerçar nossos testemunhos, do mesmo jeito que um templo precisava ter esse alicerce para enfrentar os vendavais. Isso foi em 2020. E aí eu fiquei sabendo, né, que o templo de Salt Lake está a todo vapor. Eu não sei se vai ser em 2026, acho que é 2027 que ele vai ser rededicado. A obra do Senhor avança. Eu fico pensando sobre esse templo de 2020, 2025. Se vai ser em 2027, é mais ou menos, gente, 6 a 7 anos, uma reforma da estrutura, da toda a base. E eu fiquei pensando, e nós? Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, mas às vezes a nossa base, ela só vai ser alicerçada e construída por muito tempo, não é 1 ano nem 2 anos. Às vezes vamos precisar de 5 anos, 7 anos, 10, uma vida inteira para alicerçar nosso testemunho, para prestar atenção nas evidências da nossa vida, para ter a certeza que Deus realmente vive e que existe um plano perfeito e maravilhoso para cada um de nós. Isso leva tempo do mesmo jeito que leva uma estrutura de um templo, que a gente possa se fortalecer e lembrar disso, que essa preparação é a vida inteira, que fazer esse alicerce é para a vida inteira. Ele continua ensinando muitas coisas. Ele vai falar sobre esse evangelho e sobre a vinda do Salvador Jesus Cristo. Ele diz que não sabeis o dia nem a hora, mas que a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar. Do mesmo jeito que uma noiva se prepara para receber o noivo virá e a gente não sabe quando. É lindo pensar isso, que se estivermos preparados, não vamos temer. Que muitos dos santos vão orar para que essa vinda se abrevie e chegue logo. A gente viu nas Escrituras falar que o coração dos homens falhará. E a gente tem visto isso. Eu acredito que acontece com vocês também. De vez em quando eu estou lá nas redes sociais, no Insta, no Face, e de repente eu vejo uma notícia e eu clico na notícia. E às vezes é um desastre. E claro, o algoritmo vai entender que cada vez que você clica em uma notícia ruim, você gosta de ver esse tipo de notícia, ou você tem interesse por esse tipo de notícia. E aí, gente, começa a chegar para mim
em uma grande quantidade de notícias difíceis e você vê isso acontecer constantemente. Eu tenho visto nas notícias, e acho que vocês também, pai matar filho para não pagar pensão, filho matar pai, esposa matar marido e filhos e vice-versa. Então, assim, coisa que antigamente eu escutava uma coisa aqui, outra acolá, parece que agora é corriqueiro. Parece que agora é corriqueiro. E o algoritmo me descobriu. Então ele vai lá enviando, e aí tem uma hora que eu digo, não, vamos colocar, né, outra coisa, vamos uma mensagem do Evangelho, para ver se o algoritmo começa a me trazer ali mensagens missionárias, começa a me trazer hinos SUD, e é assim que funciona. Mas ver essas notícias tem me levantado o alerta de que as coisas têm acontecido no mundo e o mundo caminha e o mundo tem amadurecido na iniquidade. O presidente Nelson, inclusive, ele falou, né, que a gente precisa encarar o futuro com fé, que a gente vai ter terremotos, tsunamis, muitos desastres naturais, governos que caem, dificuldades econômicas, divórcio. E ele diz assim, haverá dias que vocês estarão muito desanimados. Então orem pedindo coragem para não desistir. Orem pedindo coragem para não desistir. É tudo o que nós precisamos num mundo que vai ficar cada vez mais escuro e sombrio. Mas que também a gente pode contar com a luz do Evangelho, com a luz de Cristo, para iluminar esse mundo sombrio. O presidente Nelson, ele diz assim, que a gente pode sim abraçar o futuro com fé. O futuro será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Então que a gente possa pensar sobre isso, essa preparação de uma vida inteira. E quando nós nos preparamos, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós ajudamos a coligar Israel. E, gente, ele fala coisas lindas sobre essa segunda vinda, sobre esse noivo que vai chegar de surpresa, mas a importância da gente prestar atenção nos sinais, de se preparar com antecedência. Inclusive ele diz aqui, mas em verdade, no versículo 15, assim diz o Senhor, que vossa fuga não seja às pressas, mas que se preparem todas as coisas com antecedência. E o que for, não olhe para trás, para que não lhe sobrevenha uma destruição repentina. Então ele faz uma alusão ao que aconteceu com a esposa de Ló, que se transforma em estátua de sal. Figurativamente, diz que ela olhou para trás, mas certamente a gente sabe que esse olhar para trás indica que por algum motivo ela voltou a Sodoma, e essas cidades seriam destruídas, Sodoma e Gomorra, e o Senhor tinha dito, vai e não olhe para trás. Mas ela olhou. E esse olhar para trás, gente, significa que ela voltou até a cidade. Talvez para pegar algo que ela gostava muito, para fazer algo, ou esqueceu de alguma coisa, mas ela olhou para trás. Então, muito cuidado, porque quando a gente olha para trás, quando a gente olha para o pecado, a gente perde a oportunidade de olhar para frente, perde a oportunidade de olhar o futuro, de vislumbrar as nossas bênçãos. Então, é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Vai em frente, siga a sua vida. Você agora é um membro da Igreja de Jesus Cristo. Seja fiel, seja obediente, persevera, se prepara. É isso que ele diz. E ele fala também que o Senhor enviou um anjo proclamando o Evangelho a todas as nações. E embora a gente sabe de Moroni, que apareceu a Joseph nesse processo, na restauração do Evangelho, achei muito interessante aqui no manual do Instituto, porque também é falado sobre outros anjos pelo presidente Bruce R. McConkie. Ele fala que outros anjos, porém, viriam após Moroni. Moisés, Elaías, Elias, Gabriel, Rafael e diversos anjos
todos anunciando as suas dispensações, seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória, e o poder de seu sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, aqui um pouco, ali um pouco. Que a gente possa realmente prestar atenção em tudo que o Senhor nos ensina sobre esses anjos, sobre essa proclamação do Evangelho, sobre essa divulgação das boas novas. E o Salvador, ele fala algo que me chamou muita atenção, porque ele fala sobre as vestes dele, como ele virá vestido, como ele vai chegar nessa sua segunda vinda. E quando a gente lê no versículo, vamos ver aqui, nos versículos 46, da seção 33, 133, 46, e disse-á: quem é este que vem de Deus no céu, com vestes tingidas, sim, das regiões desconhecidas, vestido com seu traje glorioso, andando da grandiosidade de sua força? E ele dirá: eu sou o que fala com retidão, que tem poder para salvar. Quem tem poder para salvar? Nosso Salvador. E o Senhor estará vestido de vermelho, e suas vestes serão como a do que pisa no lagar de vinho. Gente, a gente sabe que esse lagar de vinho era um processo antigo, né? Que as pessoas iam lá e pisavam nas uvas, e ao pisar na uva, elas estouram e o líquido vermelho ali vai lá e sujava toda a roupa da pessoa. Então, e era um trabalho exaustivo, né? E um trabalho ali de força. Quem fez esse trabalho para nós? O Salvador Jesus Cristo. E ele diz, né, que ele é aquele que está no lagar. É aquele que está vestido de vermelho, e suas vestes serão como do que pisa no lagar de vinho. E tão gloriosa será a glória de sua presença, que o sol esconderá a face de vergonha, e a lua reterá sua luz, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. E ouvir-se-á sua voz: eu sozinho pisei no lagar, e sobre todos os povos trouxe julgamento, e ninguém estava comigo. Ou seja, todo esse lagar é o simbolismo da própria expiação do Salvador Jesus Cristo, onde ele estava sozinho, pisando, fazendo todo o sacrifício, pisando em todas as uvas. E à medida que pisava, ela salpicava o seu vestido e tingia ele de vermelho. À medida que Cristo sofreu por nós a sua expiação, ele, que expiou sangue por todos os poros, foi se tingindo de vermelho. E esmaguei-os no meu furor, e pisei-os em minha ira, e meu sangue salpiquei em minhas vestes, e manchei toda a vestidura, pois essa era o dia da vingança que estava em meu coração. Salpiquei as minhas vestes. Foram os nossos pecados, foi a expiação do Salvador, que tingiu a roupa dele de vermelho. Essa roupa tingida de vermelho é um simbolismo da expiação, da obra mais grandiosa que o nosso Salvador fez por nós, porque é através da expiação que podemos vencer a morte espiritual, que podemos vencer o pecado. Ele diz ainda, né, ele diz tantas coisas, gente, ele diz assim: em todas as suas aflições e afligiu-se. E o anjo de sua presença salvou-os em seu amor, em sua piedade, redimiu-os e sustentou, e carregou-os em todos os dias da antiguidade.
E aí ele vai falar sobre os profetas, sobre tantas obras que os profetas fizeram, os profetas da antiguidade. Mas eu fiquei pensando muito nesse sacrifício expiatório, de como o Salvador, ele sofreu por mim e de como ele sofreu por você. De como esse evangelho é perfeito, de como é tudo conectado, tudo entrelaçado. Estava pensando que a gente começou o ano com Doutrina e Convênios e aí já estamos no final. Daqui a pouco estaremos no último mês do ano. E quantas coisas nós aprendemos juntos. E eu acho que a coisa mais grandiosa ao estudar Doutrina e Convênios e a história da igreja foi fortalecer o meu testemunho sobre Joseph. Foi fortalecer o meu testemunho sobre um profeta de Deus. Porque não seria possível, ele não tinha conhecimento, ele não tinha bagagem nenhuma para poder criar essas revelações, para conectar essas revelações com o Velho Testamento, Novo Testamento, com tudo o que estava acontecendo de história na época, no contexto dele, no contexto do mundo. Gente, essa obra é grandiosa demais, que a gente não tenha dúvida dela, que a gente acredite, que a gente tenha fé. Essa sessão, né, que seria esse apêndice, é escutai, é um alerta para a nossa vida, porque Cristo virá. E ele fala sobre muitas coisas que vai acontecer, sobre Cristo que virá no Monte das Oliveiras, sobre Cristo que virá salvar o seu povo, que todos vão saber que ele é o Cristo, sobre essa reunião dos 144 homens que serão sumos sacerdotes. Todas essas coisas acontecerão, que a gente preste atenção, sobre as tribos perdidas que serão encontradas, porque ninguém está perdido para o nosso Salvador. Gente, e a lição maior que fica, preparai-vos, que a gente se prepare, que a gente escute e haja, e que a gente se prepare para esse dia que será grandioso, que a gente pode esperar com fé nesse futuro. Quando a gente vai para a sessão 134, os santos haviam sido muito injustiçados e muito mal interpretados pela vizinhança, pela comunidade, até pelo governo, que achava que os santos eram rebeldes e não obedeciam às leis do país. E essa sessão é inspiradíssima, porque vai ser detalhado exatamente como nós acreditamos nos governos, como nós apoiamos os governos, a importância da liberdade, a importância de governos justos e também de reivindicar quando a gente se sente injustiçado, de reivindicar a propriedade. Então, assim, nos ensina muito sobre a gente não se calar, sobre a gente ser obediente, sobre a gente estar sujeito aos governos da terra, mas assim de uma maneira tão clara, né? Como os santos, eles não eram o que se estava pensando ou se estava dizendo, e através de uma sessão o Senhor vai lá e revela que nós podemos sim nos defender, nós podemos dizer quem somos, nós podemos correr atrás dos nossos direitos e cumprir, né? Ainda assim, as leis dos nossos governantes. Gente, Doutrina e Convênios é inspiradíssimo. Eu não tenho dúvida disso. E que bom, né, que nós temos esses registros sagrados para fortalecer o nosso testemunho sobre essas verdades. Hoje é um dia que eu estou extremamente agradecida ao meu Pai Celestial. Eu estou aqui me sentindo, não sei se dá para vocês verem, a casa vazia, tá tudo vazio. É um misto de sentimentos que me vêm, mas ao mesmo tempo é a certeza de uma decisão que eu tomei baseada no que era certo, no que eu deveria fazer. E eu sei que eu tive a ajuda do Senhor e a ajuda dos seus anjos. Eu sou grata por esse evangelho restaurado. Sou grata pelo evangelho em ação, pelos portadores do sacerdócio, que hoje abençoaram a minha vida. E me abençoam sempre. Obrigada, uma ótima semana. Que o Senhor nos ajude
a estar sempre animados e a ter esse espírito de coragem, de preparação e de olhar o futuro com fé. Uma boa semana.